Você sabia que houve um momento, um único e aterrorizante momento, que quase acabou com a vida de Aaron Kaufman. Muito antes de terminar sua participação em Fast and Loud, um momento tão violento, tão inesperado, que toda a equipe da Gas Monkey Garage congelou em silêncio, convencida de que acabara de ver seu construtor mais talentoso morrer para sempre. Por que as câmeras foram desligadas? Por que o Discovery foi forçado a ocultar as imagens? E por que Aaron saiu da oficina sem dizer uma única palavra, deixando os fãs chocados, Richard confuso e todo o mundo automotivo se perguntando: o que realmente aconteceu dentro daquela oficina? E que trágico acidente levou Aaron Kaufman a desaparecer de Fast and Loud para sempre? Continue comigo. Porque depois de ouvir a verdade por trás do acidente sobre o qual ninguém tinha permissão para falar, você nunca mais verá a saída de Aaron da mesma maneira. Antes de Fast and Loud se tornar um fenômeno global, Aaron era apenas um entusiasta de carros discreto, que vivia para o som do metal se encontrando com o metal. Ele não era extravagante, não era barulhento e não estava tentando impressionar ninguém. Sua paixão era criar máquinas que pareciam vivas. Essa obsessão o levou a abandonar a faculdade, mas perseguir esse sonho veio com sacrifícios, renda instável, inúmeras tentativas e erros, e uma vida que a maioria das pessoas não entendia. Então veio 2002, o ano em que Richard o notou. Richard era tudo que Aaron não era. Energético, estratégico, sempre em busca de oportunidades e sempre pensando grande. A Gas Monkey Garage precisava de alguém que pudesse transformar o caos em arte. E Aaron era essa pessoa. Os dois eram completamente opostos. E esse contraste se tornou sua força. Quando Fast and Loud estreou em 2012, os telespectadores viram uma dinâmica que parecia real. Richard trazia a energia. Aaron trazia o talento. Richard cuidava dos negócios. Aaron construía as obras-primas. Eles não eram apenas colegas de trabalho, eram o equilíbrio perfeito entre negócios e arte. Mas esse equilíbrio não duraria para sempre. Por trás da crescente fama, uma pressão que nenhum dos dois esperava estava lentamente se apertando ao redor deles. O programa explodiu mais rápido do que qualquer um previa. Milhões de pessoas assistiam, patrocinadores faziam fila, e de repente, cada episódio precisava de uma construção de tirar o fôlego. Mas o que os fãs não viram foi o preço que a busca por velocidade cobrou de Aaron. Ele não estava mais construindo em uma oficina tranquila. Ele estava construindo sob as luzes da produção, com câmeras apontadas para o seu rosto e cronômetros, fazendo uma contagem regressiva mais alta do que o barulho das ferramentas em suas mãos. Projetos que deveriam levar meses foram comprimidos em semanas ou dias. A criatividade deixou de ser a prioridade. A emissora queria prazos mais curtos, mais episódios e drama constante. Para Aaron, que prezava pela precisão e paciência, isso não era apenas inconveniente, era sufocante. Ele não estava mais sendo solicitado a criar arte, estava sendo solicitado a criar conteúdo. Enquanto Richard prosperava sob os holofotes, Aaron sentia-se diminuindo, transformando-se em uma versão que ele não reconhecia mais. A atmosfera na oficina também mudou. Mais visitantes, mais distrações, mais pressão. Em vez de criar livremente, ele se sentia como um artista preso dentro de uma máquina que não parava. Mas o ponto de ruptura não foi um prazo ou um desentendimento. Foi um momento dentro da oficina que fez Aaron perceber algo muito mais sério. À medida que Fast and Loud crescia, a oficina se transformou em um campo de batalha de barulho, caos e urgência incessante. Até mesmo os construtores experientes sentiam a pressão, mas para Aaron, que dependia de foco e atenção aos detalhes, isso se tornou mentalmente exaustivo. Havia construções em que os riscos pareciam maiores do que o normal, onde a pressa significava sacrificar a segurança, a inovação ou ambas, e um momento nos bastidores, nunca exibido,
fez Aaron repensar tudo. Não foi dramático o suficiente para virar manchete de tabloides, mas o abalou profundamente. Uma modificação feita às pressas, um prazo mal calculado, um incidente que o lembrou de que o trabalho que ele amava poderia se tornar perigoso quando levado ao limite. A oficina, que ele antes considerava um santuário, agora parecia uma tempestade que não o deixava respirar. Daquele dia em diante, Aaron não estava mais olhando para as construções, ele estava olhando para o futuro. E pela primeira vez, ele não se via mais dentro daquela garagem. Ele via um homem se distanciando cada vez mais da paixão que um dia o definiu, mas perceber que precisava sair era uma coisa, contar para Richard era outra, porque os dois homens não estavam mais caminhando na mesma direção. Com o passar das temporadas, a distância entre Aaron e Richard aumentou até se tornar impossível de ignorar. Richard estava construindo uma marca, restaurantes, mercadorias, contratos com a mídia, aparições públicas. Ele queria números maiores, mais episódios, mais de tudo. O programa estava se transformando em uma máquina de negócios em alta velocidade, e Richard era feito para esse mundo. Aaron não era. Ele queria projetos mais profundos, prazos mais longos e um trabalho artesanal que ultrapassasse os limites. Não uma linha de produção de construções apressadas. Cada nova temporada tornava a tensão mais óbvia. O que antes era colaboração parecia mais um conflito. Richard se concentrava no volume porque isso mantinha as câmeras ligadas. Aaron se concentrava na qualidade porque isso mantinha sua integridade intacta. A parte mais triste, nenhum dos dois estava errado, mas ambos estavam seguindo em direções que não se alinhavam mais. E quando Aaron percebeu que ficar significava sacrificar a própria essência de quem ele era, a decisão se tornou inevitável. A única pergunta que restava era como Richard reagiria quando a verdade finalmente viesse à tona. Quando Aaron pediu a Richard uma conversa particular, não houve drama. Ele não gritou, não culpou, não acusou. Ele simplesmente disse que era hora de partir. Richard, surpreendentemente, não tentou impedi-lo. Não houve negociação, súplicas ou colapso emocional. Foi quase silencioso demais para alguém que estava deixando um dos maiores programas de carros da televisão. Mas esse silêncio disse tudo. Ambos sabiam que a parceria havia chegado ao fim. O episódio que mostrava a partida de Aaron foi ao ar um ano depois, revelando o quão desgastado ele havia ficado. Como os prazos, a pressão e a mudança no foco do programa o haviam esgotado. Aaron não estava desistindo por ter fracassado. Ele desistiu porque a versão de si mesmo necessária para permanecer não era mais quem ele queria ser. Ele saiu não com raiva, mas com dignidade. E para os fãs, aquele momento foi o começo do fim, não apenas para Aaron, mas para o próprio programa. As coisas não desmoronaram imediatamente em Fast and Loud, mas a instabilidade era óbvia. As construções pareciam menos inspiradas. A química estava faltando. Novos rostos vieram e foram embora, mas nenhum conseguiu recriar a autenticidade que Aaron trazia. Em 2020, Richard oficializou. O programa havia acabado. Enquanto Richard se dedicava totalmente aos negócios, marcas de tequila, restaurantes, produtos licenciados, conteúdo digital, Aaron construía discretamente a vida que sempre desejou. A Arclight Fabrication tornou-se uma oficina onde ele finalmente podia criar do seu próprio jeito, sem câmeras, sem prazos, sem produtores dizendo o que o público queria. Apenas a arte, o desafio e a satisfação de construir algo da maneira certa. As pessoas ainda perguntam se os dois continuam em contato. Pelo que se sabe publicamente, não. Não por raiva, mas simplesmente porque eles não são mais o mesmo tipo de pessoa. Richard prospera sob os holofotes. Aaron os evita. Richard construiu um império midiático. Aaron construiu uma oficina tranquila. Dois destinos diferentes, nascidos do mesmo começo. E no entanto, quando os fãs olham para trás e perguntam quem deu alma ao Fast and Loud, a resposta quase sempre aponta para o mesmo nome, Aaron Kaufman. Ele não construiu apenas carros, ele construiu o coração do programa. E quando ele saiu, esse coração foi embora com ele.